pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas circunferências e agora vamos ver a posição relativa entre duas circunferências. Na aula passada nós vimos a posição entre retas e circunferências, agora vão ser entre duas circunferências. As possibilidades que a gente tem, pessoal, é dessas circunferências serem tangentes. Tangente é quando toca em um único ponto, tá? Então, tem duas possibilidades para essas circunferências. Elas podem ser tangentes exteriores. Como que eu descubro que elas são tangentes exteriores? É quando a distância entre o centro das duas circunferências é igual à soma dos raios. O raio 1 representa o raio da circunferência maior e o raio 2 representa o raio da circunferência menor, tá? Bom, e quando essas circunferências forem interiores, elas estão se tocando por dentro, a distância é igual à diferença entre os raios. Você faz o raio da maior menos o raio da menor, certo? E pode acontecer também dessas circunferências serem secantes. Secantes é quando elas vão se tocar em dois pontos. Como que eu descubro que elas são circunferências secantes? A distância, pessoal, é um número, a distância entre o centro das duas circunferências é um número que vai estar entre a diferença dos raios, o raio maior menos o raio menor, e a soma dos raios, o raio maior mais o raio menor, certo? E essas circunferências, elas podem ser internas. Como que eu descubro que elas são circunferências internas? Para ser interna, elas não vão se tocar, tá? Elas têm pontos distintos. Logo, a distância entre os raios, ela é menor que a diferença dos raios. O raio da maior menos o raio da menor. E eu tenho circunferências externas. Elas não estão se tocando, elas estão afastadas uma da outra. Nesse caso, a distância entre os raios é maior que a soma, certo? A distância entre os centros, no caso, né, eu falei errado aquela hora, a distância entre os centros, ela é maior que a soma dos raios. E a concêntrica, pessoal, é quando elas têm o mesmo centro, elas estão alinhadas. Se elas estão no mesmo centro, a distância entre o centro das duas é nulo. Bom, como é que é um exercício desse? Bom, eu tenho aí uma circunferência, no caso duas, que são tangentes interiores. E ele deu o raio para você da menor, é 3 centímetros, e o raio da maior é 5. O x que ele está pedindo nada mais é do que a distância entre os centros. Como são circunferências tangentes interiores, a relação entre os centros é o raio da maior, que é 5, menos o raio da menor, que é 3. Logo, 5 menos 3 é 2. Portanto, o x vale 2 centímetros. Pessoal, se preparem aí, façam as atividades do livro, porque na próxima atividade que eu vou pedir para vocês vai ser um trabalho sobre Apolônio. Beleza? Valeu!